E os Centros de Ciência dos Açores uniram-se para, em conjunto, darem voz também ao projeto do livro A Volta aos Açores em 30 Experiências. Este livro de atividades científicas foi apresentado no sábado, em simultâneo, em São Miguel, na Terceira e também no Faial. Este caderno de experiências pretende ajudar os mais novos a descobrir a ciência das coisas do dia-a-dia e esta publicação, intitulada precisamente Volta aos Açores em 30 Experiências, foi coordenada pelo Expolab, por isso recebemos esta tarde a Susana Cabral para nos apresentar este livro. Muito boa tarde, Susana Cabral, bem-vinda ao Açores Hoje. Temos aqui uma publicação que o Expolab coordenou, mas que reuniu os centros de ciência. Como é que surgiu a ideia de conjuntamente concluírem este livro? Muito boa tarde, obrigada pelo convite, estarmos aqui a falar deste livro produzido conjuntamente. A ideia veio de um estagiário, um biólogo marinho, o Henrique Bravo, que veio para o Expolab durante um período e nós desafiámos sempre os nossos estagiários a apresentarem propostas de atividades que promovam a comunicação da ciência, a divulgação da ciência. E o Henrique então teve esta ideia de algo que fosse uma volta aos Açores, não é número de experiências, fazendo a ligação à viagem à volta do mundo em 90 dias e que envolvesse os vários centros de ciência, em que todos pudessem contribuir com um determinado número de experiências. Então, cada centro sugeriu, selecionou 5 das suas experiências preferidas, ou que mais facilmente se conseguíssemos relacionar ao tema Açores. Esse também é um objetivo desta publicação. Exatamente, porque livros de experiências que podem ser feitas em casa, em família, atualmente já existe várias no mercado. Normalmente traduções até de estrangeiro, mas já existe alguma oferta para o fazer experiências em casa. Mesmo kits com os materiais lá dentro. A diferença neste livro foi este cunho Açores. É que para além das experiências serem propostas por nós, pelos centros de cá, ter uma ligação, uma temática dos Açores, em que se fica a saber um pouco mais sobre a nossa região, sobre a ciência deste nosso laboratório natural que são os Açores. Por isso, cada uma das experiências indica-nos como é que devemos executar, quais são os procedimentos, mas no final reserva sempre essa surpresa, uma curiosidade que associa a experiência à região. Este também foi um desafio para os centros de ciência. Foi um desafio, sim, porque às vezes tínhamos aquela experiência que parecia a perfeita para se fazer em casa, porque isso era uma preocupação, que tivesse materiais que qualquer pessoa tenha em casa, que sejam fáceis de adquirir, que seja simples de fazer, uma metodologia fácil e ao mesmo tempo que se conseguisse fazer esta ligação a uma temática dos Açores. Ou às vezes era o inverso, tínhamos uma temática que queríamos abordar, mas depois não tínhamos a experiência certa a ligar àquela temática. Foi um exercício feito por todos nós, muitas revisões, muito para trás e para a frente, não foi um livro fácil de sair. A própria linguagem, somos 6 centros de ciência, que cada um com a sua linguagem própria, todos comunicamos numa área específica da ciência. Exatamente. E tentar que o livro saia com uma comunicação única, que pareça que é não uma compilação, mas que sim, é um trabalho único. Coisas tão simples como junte, junta, juntar, a conjugação do verbo pode ser feita de várias maneiras e cada um tinha essa forma diferente de comunicar. Por isso foram vários desafios realmente para que saísse. E teve também a particularidade, de facto, de unir o arquipélago, porque os centros de ciência estão também geograficamente dispersos e neste trabalho, uma vez mais, estiveram unidos com esta missão. Todos eles participaram? Todos eles participaram com as suas temáticas próprias. Posso citar, por exemplo, o OMA no Faial, com a temática mais vocacionada para os oceanos, para o mar e para os oceanos. Na Terceira, o Centro de Ciência de Angra, mais vocacionado para a temática do ambiente, mas tocando também nas várias áreas da ciência, mais transversal, como o Expolab, que não tem uma temática específica, mas tenta abordar um bocadinho de todas. Depois tem o OVGA, Observatório Vulcanológico, vocacionado para a vulcanologia, geologia, o OASA para as questões da astronomia e o OMIC para os micro-organismos. E então, neste livro, temos aqui pitadinhas de diferentes áreas da ciência, temáticas muito diferentes e também, geograficamente, tentar dar curiosidades não de uma única ilha, mas de várias ilhas e dos Açores em geral. A Susana Cabral, o Açores Hoje assistiu precisamente à apresentação deste
livro. Assistimos no Expo Lab, em São Miguel, mas também aconteceu em simultâneo no FAIAL e na Terceira. Foi uma apresentação que, além do livro, também foram realizadas outras atividades. Exato, a apresentação não foi uma apresentação formal, envolvemos os meninos do nosso Clube de Ciências da Escola da EBI da Lagoa, e foram eles os apresentadores, fizeram muito bem o seu papel, falar sobre as características do livro. Depois tivemos como convidadas muito especial a Anabela Cura e a Alda Fernandes, do projeto Canta Comigo, Leio Contigo, que têm feito um trabalho espetacular. Não só na Lagoa, elas são da EBI da Lagoa, mas têm feito também trabalhos noutras escolas, têm sido frequentemente convidadas para outros trabalhos, porque realmente são espetaculares a maneira como comunicam, como envolvem todos nas suas histórias, e depois as canções no final, toda a gente a cantar e a fazer gestos, que ninguém vai para casa a esquecer-se o que é que se passou ao longo daquela tarde. E depois desta sessão, fizeram-se mesmo algumas experiências científicas. Exato, não podia deixar de ser, num centro de ciência ou no livro sobre experiências. Então tínhamos nos vários laboratórios do Expo Lab, um dos centros de ciência aqui de São Miguel, tinha experiências do livro, em que podiam já experimentar um bocadinho do livro ali no centro. Tivemos então o Omico, o Asa e o Ovga a fazer experiências nos laboratórios para a família. Como já disse há pouco, na Terceira e no FAIAL foi feito o lançamento em simultâneo. Ambos foram feitos em bibliotecas. No FAIAL foi na Biblioteca Infantil e na Terceira na Biblioteca Municipal de Angra, em que mas houve contos, mas em todas elas tem em comum haver experiências, ou seja, houve atividades experimentais dentro das bibliotecas. E o objetivo também deste livro é o público-alvo são as crianças, são os jovens, mas também os pais, para todos juntos poderem realizar estas experiências. Não tem que ser verdadeiros cientistas, podem entrar nesse processo de descoberta. Exatamente, a ideia é esta, é começar a fazer as suas primeiras perguntas do porquê das coisas, porque já desde pequeninos que se faz o porquê e aos poucos vai-se perdendo este nosso instinto cientista, e com a ajuda dos pais, muitas das experiências precisam mesmo da ajuda dos adultos. Aconselhamos a não serem feitos sozinhos, porque têm uma maior ou menor perigosidade, e é o objetivo envolver toda a família, e tantas vezes que se procura atividades para se fazer em conjunto e não se encontra aquele elo entre os pais e os miúdos, mas penso que a fazer uma experiência todos se sentem envolvidos e estão a descobrir coisas novas. Todos acabam por aprender. Exatamente. Vimos agora algumas imagens do conteúdo do livro. É um livro que está apresentado de uma forma simples, com alguns esquemas também que nos ajudam a perceber como é que devemos fazer as experiências. Acaba por ser também uma leitura de fácil compreensão para quem não está também habituado a esta área científica. Tentamos que fosse o mais simples possível, e nem sempre é fácil conciliar a simplicidade das palavras ao cientificamente correto. Isso foi outro desafio no livro, é até que ponto podemos simplificar e que ao mesmo tempo se mantenha correto cientificamente. É claro que se for um cientista a ler este livro, dizer não, isto não é bem assim, mas temos que arranjar aqui um equilíbrio entre aquilo que é perceptível por uma criança ou por alguém que não é um cientista de profissão e aquilo que queremos transmitir. Aqui queremos mais do que ser o cientificamente tudo correto, é despertar o gosto pelo conhecer, pelo saber mais, pelo ser curioso e dar o passo em frente. E penso, foi difícil, mas penso que está aqui um livro simples. As ilustrações também são simples, em aguarela. Tal como a capa, que tem as novilhas. Podemos também mostrar, Susana? Sim. A capa do livro, as novilhas sobre o fundo azul, essa volta aos Açores em 30 experiências, e podemos até, por exemplo, dar um desses exemplos de uma experiência fácil de fazer em casa. Podemos simular rapidamente e com poucos materiais um vulcão em erupção. Sim, por exemplo, é uma das sugestões do Ovga, não sei se é para folhear. Fazer um vulcão em casa, esta já é conhecida, mas simplesmente usando vinagre, bicarbonato de sódio e um pouco de detergente da louça para dar assim ainda mais um bocadinho de efusividade ao vulcão, e depois a criatividade vem de cada família, pode ser feita apenas num copinho ou então juntar um bocadinho de terra à volta e desenhar o seu próprio cone. Pode ser junta a criatividade a estas experiências.
ciências. E o vulcão, tão simples quanto isto. E ligado aos Açores. E ligado aos Açores. Vulcanológica. Exato, e depois explica-se os tipos de vulcões que há nos Açores ou que ajudaram a formar as nossas ilhas. Pronto, é um dos exemplos. Ou outra, ir simplesmente para o jardim procurar invertebrados e então aprender a diferenciar uma aranha de uma formiga, que um é inseto, mas a outra não, é um aracnídeo, e tudo chamamos tudo bicho, chamamos tudo inseto. É dar estas pequenas curiosidades que nos ajudam a compreender melhor o que está à nossa volta. E sobretudo, também chamar a atenção das crianças, dos jovens, para os fenómenos que nos rodeiam no dia-a-dia, que têm explicações científicas que, por vezes, são simples de conseguirmos perceber, basta estarmos atentos. E este livro, também de uma forma simples, uma mensagem clara, pretende elucidar-nos nesse aspecto, que vivemos rodeados de ciência na nossa dia-a-dia. Por exemplo, como é que se formam as nuvens ou porque é que chove, são fenómenos do dia-a-dia que têm uma explicação científica. Ou então como é que se formaram as nossas caldeiras aqui na componente vulcanológica, ou então como é que as baleias conseguem, os cachalotes, mergulhar tão profundo, que características é que eles têm. São pequenas respostas que podem ser encontradas aqui através de experiências que ajudam a chegar a essas respostas. É por isso um ótimo complemento para as escolas, para ser também trabalhado com os alunos. Onde é que podemos encontrar este livro? O livro está disponível nos 6 centros de ciência para aquisição. Também vamos fazer distribuição gratuita em algumas escolas, uma vez que este também foi um livro financiado pela Direção Regional da Ciência e Tecnologia. Houve uma medida para a publicação de livros de comunicação de ciência. Nós candidatamos a essa medida que foi aprovada e, desse modo, também temos esta responsabilidade social de distribuição gratuita para ser um recurso disponível para as escolas, para determinadas entidades, clubes de ciência, e estamos a fazer também essa parte. A ciência não para, Susana Cabral, e por isso há múltiplas atividades a acontecer no ExpoLab. Já no próximo dia 31 acolhe a Supertaça do ExpoLab. Em que é que consiste esta iniciativa? Isto é uma iniciativa, ou seja, vamos associar a uma iniciativa que já é a 7ª edição, se não me engano, a Maratona Moonbike, que é uma maratona de ciclismo, e o ExpoLab, desde a primeira edição, que se associa com atividades para as famílias. A maratona, pronto, é uma prova e nós temos estas atividades para toda a família. Normalmente fazíamos também uma componente que integrávamos a parte física com a ciência. Este ano, como o evento também tem o ciclismo para os mais pequenos, o campeonato, agora não sei dizer o nome certo. Escolas de ciclismo. Exatamente. Nós vamos fazer a nossa gincana dentro de portas, dentro do próprio ExpoLab, e os meninos, já à medida que vão terminando a sua prova, e as próprias famílias podem participar nesta gincana de ciência que vai estar a decorrer no ExpoLab. Além da gincana, temos sempre os laboratórios com atividades disponíveis, vamos ter pedalar em realidade virtual, seja sem sair do próprio lugar, e mais atividades ao longo de todo o dia, enquanto estiver a decorrer a prova. E estão previstas outras iniciativas, além desta Supertaça, se bem que a atividade do ExpoLab tem sempre portas abertas para visitas das escolas, mas também do público em geral. Sim, nós, especialmente aos sábados, estamos sempre abertos para as famílias, para o público que queira visitar. O que está a decorrer desde início de março é o Cineeco. Até maio? Até maio, o Festival de Cinema Ambiental, que vai intercalando uma vez no ExpoLab, outra vez no Arco 8, e todas as sextas-feiras, quase todas, já aqui um outro dia por incompatibilidade de agenda que não vai haver, mas quase todas as sextas-feiras haverá uma sessão de Cineeco, normalmente com um momento de debate no final, em que são debatidas estas questões ambientais que a todos nos devem preocupar. E hoje também já falamos delas aqui a propósito do Dia Mundial da Árvore. Muito obrigada, Susana Cabral, pela presença no Açores hoje, para darmos também a conhecer este Volta aos Açores em 30 experiências. Aguardamos uma próxima visita para termos outras oportunidades para falar sobre o ExpoLab. Nós é que agradecemos. Obrigada. Boa tarde. A Volta aos Açores em 30 experiências é assim uma publicação da Sociedade Afonso Chaves, coordenada pelo ExpoLab, mas que envolve aqui os 6 Centros de Ciência dos Açores, que têm esta missão de divulgar a cultura científica. Neste caso, fica aqui esta recomendação deste caderno de experiências para poder realizar em casa e descobrir pequenos, mas também grandes cientistas.